Evangelho de Mateus, capítulo 1, eu pedi aos irmãos para se assentar, porque eu vou ler o capítulo todo. A ideia vai ser pregar o capítulo todo. Registro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jotão, Jotão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio da Babilônia, e 14 até o exílio, do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém, queridos? Fecha os teus olhos, vou pedir ao pastor Júnior para orar por nós. Amém. Queridos irmãos, estamos numa nova série de pregação. O título é Recortes da Vida de Jesus. No primeiro sermão, eu falei sobre João Batista, o precursor de Jesus. João Batista é aquele que foi escolhido para preparar o caminho do Messias, o caminho de Jesus. Jesus vai dizer que João Batista foi o maior homem nascido de mulher. Não teve ninguém igual a ele. Ele viria no espírito do Elias, mas ele não era uma reencarnação de Elias, como muitos pensam. Ele veio na mesma forma de Elias, e ele veio com um objetivo maior, não de exaltar a si mesmo, mas de exaltar a pessoa de Cristo. Este foi o primeiro sermão. Hoje eu quero falar sobre o nascimento de Jesus. O precursor de Jesus e hoje o nascimento de Jesus. E eu queria, para sermos bem rápido e objetivo, estabelecer de cara aqui 3 pontos que eu gostaria de trabalhar sobre o nascimento de Jesus. A minha pergunta para a gente fazer essa análise é: o que nos revela o nascimento de Jesus? 3 coisas. Primeiro, o nascimento de Jesus nos revela que ele tem uma linhagem humana. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. O nascimento de Jesus nos revela que ele tem uma linhagem humana. É isso que a gente vai encontrar do versículo 1 até o versículo 17, na genealogia de Jesus.
As genealogias, embora a gente não goste de genealogia, de citação de nomes um atrás do outro, elas são importantes. Nós temos genealogia em Gênesis, temos genealogia no livro de Crônicas, temos genealogia no livro de Ruth, temos genealogia no livro de Neemias, temos genealogia em Mateus e temos genealogia em Lucas. E por que as genealogias são importantes? A gente precisa entender de cara que as genealogias, primeiramente, ela é importante para que nós possamos entender a própria história de Jesus. O que nós aprendemos com a genealogia é que nós precisamos conhecer o Antigo Testamento. Se nós não conhecermos o Antigo Testamento, nós não vamos conhecer, de fato, a história de Jesus. Jesus não nasceu num vácuo histórico. Jesus não nasceu num vácuo cultural. Jesus tem uma origem. Se nós não compreendemos as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus e de onde ele veio, nós não vamos entender a grande mensagem do Novo Testamento. É por isso que Santo Agostinho, provavelmente um dos maiores pensadores da história do cristianismo, vai dizer que o Novo Testamento ele está latente, embrionário no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento está patente, manifestado e revelado no Novo Testamento. Ou seja, para Santo Agostinho, eu preciso compreender o Antigo para entender o Novo. E o Novo lança luz sobre o Antigo. Então, quando você mergulha na genealogia, você percebe que precisa conhecer a Bíblia, que precisa conhecer o Antigo Testamento. Mas a genealogia não só nos ensina que nós temos que conhecer a Bíblia. A genealogia também é importante para mostrar a linhagem, mostrar aquelas pessoas que são qualificadas para serem elegíveis, por exemplo, para o sacerdote. Não é qualquer pessoa que podia ser sacerdote. Por exemplo, no capítulo 7 de Neemias, algumas pessoas se candidataram a ser sacerdote, mas não puderam ser sacerdote. Por quê? Porque essas pessoas não tinham linhagem comprovada, não tinham uma genealogia comprovada. Então, como que eu sei que fulano é sacerdote? Pela linhagem. Da mesma forma, eu preciso da genealogia para comprovar a linhagem real de alguém. Como é que eu sei que o Messias é Jesus? Eu posso provar que ele veio do trono de Davi? A Bíblia diz que o Messias viria do trono de Davi, e Jesus é do trono de Davi. E é interessante, porque Maria é da linhagem de Davi, e José também pertence à linhagem de Davi. Percebe como que é importante a genealogia? A genealogia, sem dúvida nenhuma, ela traz para nós luz, para que a gente possa entender toda a história de Jesus Cristo. Não é só isso, obviamente. Por exemplo, na divisão das terras, eles precisavam comprovar a genealogia, para saber se você vai para o norte ou vai para o sul, se você é da tribo de Judá, ou da tribo de Rubem, então, ou da tribo de Benjamim, então você tinha que comprovar a sua genealogia. Além da genealogia também, ela dá um certo status social para a pessoa, porque eu posso dizer, eu sou da tribo de Benjamim, por exemplo, Paulo vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim. Então é importante a genealogia. Então o Novo Testamento começa com a genealogia, para mostrar exatamente que Jesus não nasceu num vácuo histórico, não nasceu num vácuo cultural, mas ele tem uma origem, ele tem uma herança, ele tem uma raiz. E o que essa genealogia nos ensina sobre Jesus? 3 coisas. Grava aí, 3 coisas. Eu estou no ponto 1, gente. 3 coisas que a genealogia de Jesus nos mostra. Primeiro, que Jesus tem uma origem racial. Olha como é que começa aí. Registra a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Jesus tem uma origem racial. Qual é a origem racial de Jesus? Ele veio de Abraão. Isso é fundamental e importante para o povo judeu. Por exemplo, no sermão da semana passada, quando eu preguei sobre João Batista vai criticar os saduceus e fariseus, dizendo raça de víboras. E eles, por que ele criticava eles? Vocês ficam aí achando que pelo fato de serem filhos de Abraão, vocês estão garantidos. Porque para o judeu é importante comprovar a raça. Você é filho de Abraão, então você está garantido. Para os judeus, o sangue de Abraão proveu um tesouro de salvação para eles. É por isso que João Batista vai dizer que Deus pode suscitar das próprias pedras filhos de Abraão. Mas eles estavam o quê? Segurando na origem racial.
Mas o Messias precisava comprovar que ele veio de Abraão, que ele teve origem em Abraão. Se ele não comprova que ele teve origem em Abraão, ele não poderia se apresentar como Messias, como Cristo, como Redentor. É interessante porque Paulinho, no capítulo 4 de Romanos, faz questão de reivindicar a figura de Abraão para falar sobre a justificação pela fé. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. A genealogia faz questão de dizer: Jesus é filho de Abraão. Ele tem uma origem racial. Mas em segundo lugar, segunda coisa, a genealogia, ela também não só mostrou que Jesus tinha uma origem racial, mas mostrou também que Jesus tinha uma origem real. Qual a origem real dele? Ele é filho de Davi. E qual é a profecia do Antigo Testamento? Que o Messias viria do rebento de Jessé, da raiz de Jessé. Jessé era pai de Davi. Dali viria o Messias, dali viria o rei. Então Jesus, para ser o Messias, ele tinha que comprovar que ele merecia o trono de Israel. Ele tinha que ter uma origem, ele tinha que vir do trono de Davi. Então a genealogia faz questão de comprovar e mostrar que ele veio do trono de Jessé, que ele veio do trono de Davi. E é interessante porque em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, o profeta Natan vai dizer a Davi que o trono dele seria para sempre. Como que o trono de Davi seria para sempre se Davi morreria? Se depois dele veio Salomão? É porque o trono de Davi foi o trono escolhido por Deus, para ser um símbolo da realeza. E Jesus veio de qual lugar? Do trono de Davi. Maria era descendente de Davi, era da linhagem de Davi. José era da linhagem de Davi. Ou seja, a raiz de Jesus é Davi. Então a genealogia tem essa preocupação de comprovar não apenas a sua origem racial, mas em segundo lugar, a genealogia tem a preocupação de comprovar a sua origem real. Ele virá do trono de Davi. E é interessante porque várias vezes nos evangelhos, Jesus vai ser chamado de filho de Davi. Este virou um título de Jesus. Por exemplo, o cego Bartimeu clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao clamar, e ao chamar Jesus de filho de Davi, ele estava reconhecendo: você é o Messias, você veio para ser rei, você veio para assumir o trono. A mulher Sirofenícia, que era uma cananeia, chegou ao ponto de dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus curou a sua filha, que estava endemoniada. Aquela mulher, mesmo sendo Sirofenícia, mesmo sendo cananeia, reconhece em Jesus o Messias. Então, quando você refere a Jesus como filho de Davi, você está dizendo: ele é o Messias. Mas a genealogia de Jesus não apenas é importante para mostrar a sua origem racial. A genealogia de Jesus não é apenas para mostrar a sua origem real, mas em terceiro lugar, a genealogia é importante para mostrar a sua origem salvadora, a sua origem de salvação. E é interessante isso, queridos irmãos, porque é incluído na genealogia de Jesus pessoas de comportamentos duvidosos, que em sã consciência, usando a lógica, eu não acrescentaria na minha genealogia, mas elas estão ali. E por que essas pessoas de comportamentos duvidosos entram na genealogia de Jesus? Exatamente para mostrar que é para isso que ele veio, para salvar as pessoas. Não é isso que está lá em Lucas 19:10? O Filho do Homem veio para salvar os perdidos, para salvar e buscar os perdidos. E é interessante porque eu começo dizendo que aparecem 4 mulheres na genealogia de Jesus de comportamentos duvidosos. A primeira mulher que aparece na genealogia de Jesus, no verso 3, é Tamar. Quem foi Tamar? Tamar se vestiu de prostituta para dormir com Judá, seu sogro, ter uma relação incestuosa com o próprio sogro, porque ela ficou viúva, e Judá prometeu que daria a ela um outro filho, para que ela continuasse, desse continuidade. A prole, chamada lei do levirato,
Mas como Judá não fez isso, esqueceu dela, ela se veste de prostituta, dorme com seu próprio sogro, e ela tem 2 filhos com esse sogro. Olha aí, queridos irmãos, Perez e Zerá nasceu gêmeos. Dessa relação incestuosa, dessa relação pecaminosa, nasce 2 filhos, e esses 2 filhos estão na genealogia de Jesus. Eu pergunto, por que Tamar está nessa genealogia? Por que esse relacionamento vergonhoso, incestuoso, está incluído na genealogia de Jesus? Isso se chama graça, queridos irmãos. Aqui o Senhor está revelando a sua graça. Eu vim para salvar pessoas que ninguém dá valor a elas. Eu vim para resgatar pessoas que o mundo considera inúteis, depravadas, de comportamentos duvidosos. Mas não é só Tamar que aparece aí, aparece Raabe, que no capítulo 2, versículo 5. Raabe, versículo 5 aqui do capítulo 1 de Mateus, aparece Raabe, e lá no capítulo 2 de Josué, Raabe é chamada de prostituta. O que essa prostituta está aparecendo na genealogia de Jesus, queridos irmãos? Na genealogia do Filho de Deus, queridos irmãos? Na genealogia do Santo do Senhor? O que essa prostituta está fazendo aqui? Para dizer para nós que ele veio para resgatar todos os tipos de pessoas. E o mais interessante, Hebreus capítulo 11, verso 31, Raabe também é citada no contexto dos heróis da fé. A genealogia de Jesus serve para a gente entender a graça de Deus. A gente quer esconder o que é errado da nossa história. A gente quer julgar para debaixo do tapete o que é feio. Mas aqui veio tudo à luz. Aqui não foi escondido. Mas em terceiro lugar, aparece uma outra mulher aí nessa genealogia, no versículo 5, que é Ruth. Quem era Ruth, meus amados irmãos? Ruth era uma moabita. Lá em Deuteronômio 23, 3, diz que os moabitas jamais poderiam participar do povo de Deus. Os moabitas eram rejeitados por Israel. Os moabitas eram rejeitados pelo povo de Deus. Entretanto, Ruth nos deu uma das mais sublimes e maravilhosas declarações de fé do povo de Israel, quando ela disse para a sua sogra Noemi: o seu povo será meu povo e o seu Deus será meu Deus. Ela se converte ao Senhor, queridos irmãos. E é interessante, porque Ruth, ela vai se transformar em bisavó de Davi. Ruth é a bisavó de Davi. O que essa mulher está fazendo aqui? O que essa mulher, considerada pelo povo de Israel como um povo errado, um moabita, isso tem um nome, igreja: graça. Maravilhosa graça. Por isso ela está incluída aqui. Por isso Rutinha está aqui. Mas no verso 6 aparece indiretamente, perceba o que eu vou dizer, aparece indiretamente uma outra mulher, Batseba. Eu vou ler o versículo para explicar melhor porque que é indireto. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Não cito o nome dela. Mas quem foi a mulher de Urias? Batseba. Batseba adulterou com Davi, queridos irmãos. Nós podemos dividir a história de Davi em 2 partes. Antes do adultério com Batseba e depois do adultério com Batseba. A história de Davi tem essas 2 partes. Antes do adultério de Batseba, Davi era um homem. Depois do adultério com Batseba, Davi foi outro homem. Depois do adultério com Batseba, a desgraça entrou na família de Davi. A morte entrou na família de Davi. A divisão entrou na família de Davi. A rixa entrou na família de Davi. A espada entrou na família de Davi. Tudo isso por causa do pecado dele. Mas é incluído Batseba na genealogia de Jesus. Qual o nome disso, igreja? Graça. Maravilhosa graça. A genealogia humana de Jesus
não apenas revela sua origem racial, sua origem real, mas revela sua origem salvadora. Mas é interessante, irmãos, porque não apenas essas mulheres aparecem aqui, mas aparece aqui também alguns homens de caráter duvidosos. Por exemplo, no verso 7, aparece Roboão. Quem foi Roboão? Aquele que rachou e dividiu o reino de Israel. Aparece Acás, verso 9. Quem é Acás? Um idólatra e assassino. Aparece no verso 10, Manassés, neto de Acás. Quem foi Manassés? Provavelmente o pior rei de Israel. Inclusive sacrificou o seu próprio filho ao deus Moloque. O que Manassés está fazendo na genealogia de Jesus? E é importante para quem gosta de entender mais a Bíblia, que Manassés se converte no final da vida dele. Ele se arrepende dos seus pecados e ele volta para Jesus. Crônicas revela isso. Por que essas pessoas estão incluídas na genealogia de Jesus, igreja? Graça. Simplesmente graça. Como ele poderia ser o salvador da humanidade se a genealogia dele fosse apenas de pessoas perfeitas? Como ele seria o salvador da humanidade se na genealogia dele não incluísse pessoas de comportamentos duvidosos, de caráter duvidosos? A genealogia de Jesus mostra a sua origem salvadora. O que o nascimento de Cristo nos revela? Em primeiro lugar, nos revela que ele tinha uma linhagem humana. Mas em segundo lugar, o que nos revela o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus nos revela que ele tinha uma linhagem divina. Ele tinha uma linhagem divina. É isso que nós vamos encontrar a partir do verso 16 em diante. E é interessante que a genealogia divina de Jesus não começa com José, começa com Maria. Olha o verso 16. E Jacó gerou José. Olha como é que ele descreve. Marido de Maria, da qual Maria nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ele não diz aqui, por exemplo, vamos colocar o verso anterior aqui, por favor. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria. Ele quebra o ciclo. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Mas quando chega em Jesus, ele disse que ele veio de Maria. Porque a genealogia de Jesus, divina, não tem, queridos irmãos, a participação de José. A genealogia de Jesus não tem a participação humana de José. Embora José fosse o pai legal de Jesus, juridicamente falando, José era o pai legal de Jesus, ele não foi o pai natural de Jesus. Esse é um ponto que nós precisamos, queridos irmãos, pensar com seriedade. Porque isso gera muitos problemas. Um dos problemas mais sérios, vamos falar de teologia agora. Um dos problemas mais sérios da teologia cristã é o problema do nascimento virginal de Jesus. Alguns teólogos dizem que o problema mais sério da teologia cristã é a ressurreição de Jesus. É a coisa mais difícil de se acreditar. Eu defendo que é o nascimento virginal. Porque se você acreditar no nascimento virginal, você acredita em qualquer outro milagre. Se ele nasceu sem o espermatozoide de um outro homem fecundando o óvulo de Maria, se isso aconteceu e ele nasceu verdadeiramente humano, sem que fosse filho natural de José, se eu acredito nisso, eu acredito no resto. É por isso que antigamente,
quando se ia ordenar um pastor, pastor Júnior, sentava com ele e uma das primeiras perguntas é: você crê no nascimento virginal de Cristo? Você fala, não crê, eu te mando embora dali mesmo. Eu passei quase 6 horas numa banca de exame teológico. Quase 6 horas eu passei. Tinha cerca de 6 pastores teólogos na minha mesa. Pastores que eram teólogos, advogados, diretor acadêmico do seminário, estava todo mundo lá. O meu colega de sala entrou antes de mim. Eram nós dois que ia ser examinados e ia examinado separado. O meu colega entrou com 1 hora, eles mandaram ele embora. Foi embora. Ele não conseguiu responder as perguntas da banca. Eu perguntei, aconteceu, mano? Não, muito difícil. Aí, chegou um advogado, teólogo, era pastor lá em Patim, virou para mim e falou assim, desiste. O que eu vi lá dentro é melhor você desistir. Porque se você desistir, você pode marcar o seu reexame daqui 1 mês. Você estuda mais um pouquinho daqui 1 mês. Se você tomar pau, você só pode ser reexaminado daqui 6 meses. Desiste, você não vai passar. O cara é um carrasco. Eu estava lá, nem eu responderia as perguntas que ele fez lá. Eu falei, eu vou lá. Fiquei quase 6 horas. Fui considerado por ele o melhor candidato que ele examinou em toda a história de exame da banca. Mas uma das perguntas que foi feita foi: você acredita no nascimento virginal de Jesus? O nascimento virginal de Jesus é tão sério e tão importante que o credo apostólico, mais antigo credo da história cristã, no seu 3º artigo, porque o credo ele é subdividido em 12 frases, basicamente em 12 artigos. No seu 3º artigo, afirma que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. Por que o credo fez questão de sublinhar isso? Porque se você não aceita o nascimento virginal de Cristo, você não aceita mais nada. O que são os teólogos liberais? São esses que não aceitam o nascimento virginal de Cristo, consequentemente, não aceitam a ressurreição de Cristo. Eu, inclusive, estava numa conferência em São Paulo com um dos maiores teólogos, inclusive faleceu, do mundo, que é o Dominique Crossan. Inclusive, deu várias entrevistas no Fantástico, já tinha assistido a entrevista dele. Eu estava sentado no primeiro banco, na palestra dele, e perguntaram para ele se Jesus ressuscitou. Ele falou, custei a acreditar que ele pelo menos existiu. Agora, você quer que eu acredite que ele ressuscitou? Quando ele disse que ele acreditou que Jesus existiu, ele não estava dizendo que ele nasceu de uma virgem. Não, isso é impossível. Mas que ela existiu. Jesus teve uma genealogia divina, onde ele nasce de Maria, sem a participação de José. Agora, como é que se deu isso? Teve que existir um espermatozoide para fecundar o óvulo. Eu concordo. É lógico. Da onde veio esse espermatozoide que fecundou o óvulo de Maria, que ele engravida? O Espírito Santo criou esse espermatozoide que fecundou o óvulo de Maria. Simples. Isso aconteceu. Existia um espermatozoide criado especificamente por Deus para fecundar Maria. E quando esse espermatozoide fecunda o óvulo de Maria, ele santifica essa carga genética que ele recebe de Maria, para que ele se torne homem, porém sem pecado. Ou seja, ele recebe a carga genética, mas ele não recebe a natureza pecaminosa que todos nós herdamos do Adão.
E é por isso que Jesus vai dizer que ninguém pode me acusar de pecado. E o autor aos Hebreus diz que ele não pecou em absolutamente nada. Mas houve uma fecundação. Houve, com certeza, o espermatozoide, criado pelo Espírito Santo, especificamente para o nascimento de Jesus. E o fato desse nascimento ter sido de maneira sobrenatural, por implicação, nos leva a crer e a entender que a nossa salvação é sobrenatural. A nossa salvação, ela é produzida sobrenaturalmente, porque ela é fruto do Filho de Deus, que é Deus. Por receber a carga de Maria, ele é totalmente humano. Por receber a carga do Espírito, por ser ele Deus, ele é 100% Deus. E é engraçado, difícil de entender, mas é engraçado, é que Jesus continua homem hoje ainda. Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus se encarna e assume a forma humana, e ele morre, ele não deixou de ser humano. Jesus não pegou a sua natureza humana, quando ele ressuscitou e falou: sai de mim, Zica. Eu não quero essa carga humana, não. Ele continua ser humano hoje, com o corpo glorificado, hoje. É por isso que Joãozinho vai dizer: como ele é, seremos. Tem gente, bora aplaudir o Senhor. É por isso, queridos irmãos, que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a humanidade de Jesus hoje. Mas, como Paulo disse, o plano de Deus é que nós alcancemos essa estatura de Cristo, de homem perfeito. Quando nós formos arrebatados ou ressuscitados, se a gente estiver morto já, nós vamos receber um corpo glorificado, aonde nós vamos ter o nosso próprio corpo, porém totalmente renovado, reestruturado, sem doença, sem nenhum tipo de problema, e vamos viver como seres humanos com Cristo, o Deus e homem, 100% Deus e 100% homem, eternamente com Ele. Amém, queridos? A concepção de Cristo foi sobrenatural. Consequentemente, a nossa salvação também é sobrenatural. Mas eu vou encerrar com o terceiro e último ponto. O que nos revela o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus nos revela que ele tem uma linhagem de salvação. Primeiro, o nascimento de Cristo nos revela que tem uma linhagem humana. Segundo, o nascimento de Cristo nos revela que tem uma linhagem divina. Terceiro, ele nos revela que tem uma linhagem de salvação. Por que eu preferi usar a expressão linhagem de salvação? É porque quando você pega Jesus, você vai ver que Jesus, ele vem desde a eternidade, trazendo o plano de salvação até a sua encarnação. Você não pode olhar para Jesus e não entender que ele vem desde a eternidade, já com esse DNA salvífico. E quem vai dizer isso para nós é o próprio Pedro. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 19:20. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, olha o que Pedro vai dizer: conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, ou como diz uma outra tradução, por amor a vocês. Ou seja, desde a eternidade já estava predestinado
predeterminado que ele viria para ser o Salvador. Ou seja, há uma linhagem de salvação. E quando você olha para a história humana, a partir de Gênesis, e vou pegar aqui, quando Deus mata um animal, tira a pele do animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva no Gênesis, desde ali nós temos uma história de sangue até a morte de Cristo na cruz. Quando Abel oferece um sacrifício de sangue, quando no Monte Moriá, Isaac clama, onde está o cordeiro? E o pai diz, ele proverá. Ali nós temos uma linhagem de sangue, porque um cordeiro morre no lugar de Isaac. Quando nós olhamos para todos os sacrifícios de Levítico, nós vemos o sangue derramado, ou seja, todo esse sangue aponta para o sangue eterno de Cristo, que se revelará na cruz do Calvário. Há uma linhagem, há um fio escarlate que começa no Gênesis, vai até o Gólgota e vem até nós, porque hoje somos salvos pelo sangue do Cordeiro. É isso que está lá em Apocalipse 12, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que nos blinda, que nos redime, que nos purifica. E como diz o Hebreus, nós temos ousadia, intrepidez, coragem para entrar no Santo do Santo pelo sangue do Cordeiro. Então existe uma linhagem de salvação. O plano de salvação é progressivo. Ele vem da eternidade até nós. Desde a eternidade até nós. Interessante porque Isaías 6, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono. E quando você estuda Isaías 6, você percebe que está acontecendo um certo sacrifício no altar. Porque é tirada uma brasa desse altar, brasa fala de fogo, é tirada uma brasa do altar, que toca na língua de Isaías e purifica. E Joãozinho vai dizer o que no Evangelho? Jesus fala o seguinte no Evangelho de João: Isaías viu o meu dia. Ele viu o meu dia, ou seja, Isaías viu o dia do Senhor, ele viu o que Deus faria. O nascimento de Cristo revela-nos, queridos irmãos, que há uma linhagem de salvação que começa na eternidade, que alcançou você, que vai alcançar outras pessoas, e como diz Apocalipse 7, naquele dia multidões de tribos e nações se ajuntarão para adorar o Cordeiro. Mas é importante nós entendermos, queridos irmãos, que a missão de Jesus, ela pode ser decodificada, destrinchada aqui nesse texto, a partir de 3 títulos que aparecem para Jesus aqui nesse texto. 2 desses títulos são títulos. Um desses títulos é nome próprio, ok? Apenas um dos 3 títulos é nome próprio. Mas aparecem 3 títulos, e os 3 títulos mostram exatamente qual é a missão salvadora de Jesus no mundo. O primeiro título já aparece no versículo 1 do capítulo 1. Registro de genealogia de Jesus Cristo. Cristo aqui é um título. O mesmo aparece no verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O que é Cristo? Cristo é a tradução do grego Christos. E Christos é a tradução do hebraico Machia. Da onde vem a nossa palavra em português, Messias. Que traduzido significa ungido. Cristo é Christos, grego, Machia, hebraico, tradução ungido. Messias. Primeira coisa, Jesus veio para ser o Messias. A primeira missão de Jesus é ser o Messias. E o que é que os judeus, fariseus, esperavam desse Messias?
A esperança deles é que aparecesse um líder político que destronasse o imperador, que recuperasse as terras de Israel para Israel, reintroduzisse a centralidade do templo de Jerusalém para todas as nações, que desbaratasse com mão poderosa todos os inimigos e os colocasse debaixo dos seus pés. Essa era a visão que eles estavam esperando do Messias. Mas qual é a visão correta do Messias? 3 palavras descrevem a função correta do Messias. O Messias é profeta, sacerdote e rei. Esse é o Messias. O Messias viria para ser profeta, sacerdote e rei. Profeta porque ele iria denunciar o pecado. E é interessante porque Moisés vai dizer em Números que viria um profeta perfeito um dia. E Moisés ali estava falando desse profeta que é Jesus. Ele seria o profeta perfeito. E ele viria para denunciar o pecado. E ele chega ali em Jerusalém para denunciar o pecado. Ele começa o seu ministério denunciando o pecado. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Mateus, arrependei-vos e crede no Evangelho, o Evangelho de Marcos. Mas esse profeta não apenas apontaria e colocaria o dedo na ferida e mostraria o pecado como João Batista fez, mas esse profeta também apontaria para um novo reino de filhos de Deus, gerados pelo Espírito, que reinaria para sempre com ele. Ele viria para ser o profeta de um novo reino, de uma nova geração, de uma nova esperança. Mas esse Messias não é apenas o profeta, ele é o sacerdote. Só que o sacerdote do Antigo Testamento, ele entrava no santuário uma vez por ano para expiar os pecados no dia da expiação. Mas esse sacerdote, ele faria um sacrifício para sempre, como diz Hebreus capítulo 7. Ele é o sacerdote perfeito. E esse sacerdote não ia apresentar no altar um cordeiro qualquer. Esse sacerdote iria apresentar no altar a sua própria vida. Ele mesmo vai dizer: eu dou a minha vida e eu mesmo vou tomá-la de volta, disse o profeta Jesus, o sacerdote Jesus. Ele é o sacerdote que vai sacrificar sua própria vida em favor de nós, que vai se oferecer para o sacrifício. Ele se oferece para o sacrifício. Ele apresenta-se a si mesmo em sacrifício. Ele morre no nosso lugar para nos redimir, nos reconciliar, nos realinhar com Deus novamente. Mas ele não é apenas o profeta e o sacerdote. Esse Messias seria também o rei. Só que se os judeus esperavam um rei naquele momento que destronasse os imperadores, que destronasse Pilatos, Herodes, mas se os judeus esperassem um rei que naquele momento desbaratinasse todos os inimigos, reunisse as terras que pertencem a Israel, colocasse o templo no centro, esse rei fez uma coisa diferente. Ele começou o seu reinado inaugurando o reino no coração das pessoas, por meio da salvação. Sabe de que maneira o reino de Cristo foi inaugurado? Porque o rei inaugura seu reino, não consumou seu reino quando ele veio. Esperava isso. O reino foi inaugurado e não consumado. Ele inaugura o seu reino, reinando no coração daqueles que se entregarem a ele. Quando o Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino, está orando, ore para que mais vida se entregue a Jesus, porque Ele quer reinar no coração das pessoas. Hoje Cristo reina no coração de cada um de nós. Hoje Cristo reina na sua igreja, reina no mundo pela igreja, mas na segunda vinda Cristo virá para consumar o seu reino, derrotar completamente os inimigos, destronar Satanás, destronar o falso profeta e o anticristo, lançá-los no lago do fogo e introduzir na terra
a nova Jerusalém, onde moraremos por sempre. Mas o rei iniciou seu reino de maneira espiritual. Mas na segunda vinda, ele vai consumar o seu reino de maneira física e concreta. Jesus veio para ser o Messias. O Messias seria o profeta de um novo tempo, de uma nova era. Jesus veio para ser o Messias, mas o Messias seria um sacerdote. Não que faz qualquer sacrifício, mas que entrega a sua vida no lugar de todos nós. O Messias seria aquele que viria para reinar. Ele inaugurou seu reino, reinando no coração, reinando nas pessoas e através das pessoas, mas ele vai voltar para reinar física e concretamente com todos nós. Mas o segundo título que aparece aqui, o primeiro é Cristo, o segundo é Jesus, e o seu nome será Jesus. É interessante isso, queridos irmãos. E o seu nome será Jesus. Sua missão não é apenas ser o Messias, sua missão é ser Jesus. E olha o que diz o verso 21. Ele dará à luz um filho e você dará o nome de Jesus. Por quê? Por quê? Porque e você dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É interessante, porque Jesus é a forma grega do nome Josué, queridos irmãos, que significa o Senhor salva. Ele veio para ser o Salvador. É isso que ele veio fazer. Ele veio para ser o Salvador. É interessante, queridos irmãos, porque qual é o maior problema da humanidade? O pecado. Quando Adão caiu, o pecado criou uma barreira entre nós e Deus. É isso que diz lá em Isaías 59, se não me falha a memória, verso 2. Existe uma separação entre nós e o nosso Deus. O pecado dividiu a humanidade, rompeu nossa aliança com Deus. E Jesus veio para nos salvar no sentido de nos reconciliar com Deus. Se pecado significa, por um lado, alienação, separação, salvação, por outro lado, significa reconciliação. Se o pecado nos alienou de Deus, a salvação nos reconciliou com Deus. Se o pecado nos alienou de nós mesmos, gerando uma cisão na nossa alma, o pecado veio para reconciliar nosso mundo interior. Se o pecado nos separou do próximo, nos fazendo inimigo do próximo, usando o próximo em vez de amar, a salvação veio para nos reconciliar com o nosso próximo. Se o pecado nos separou do mundo, fazendo a gente destruir o mundo, a salvação não veio para reconciliar com o mundo. E é por isso que, por implicação, todo crente defende a pauta ecológica, ambiental, social, fraterna, porque a salvação nos transforma, nos reconcilia com Deus, com nós mesmos, com as pessoas e com o mundo. Jesus veio para ser o Salvador. Agora, deixa eu trazer uma nota para vocês. Ele seria o Salvador de quem? Do judeu? Lucas diz o que em 19:10? Ele veio para salvar e buscar quem? Os perdidos. Agora, vamos voltar para a genealogia. É interessante notarmos que na genealogia de Jesus aparece pelo menos 3 estrangeiros na genealogia de Jesus. 3 estrangeiros aparecem aqui. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa pensar com carinho. Porque muitas das vezes, queridos irmãos, nós esquecemos desse fato. Primeiro, Raabe. Raabe era o quê? Judia? Cananita. E os cananeus, irmãos, são pessoas odiadas pelos judeus. Quando você estuda o Antigo Testamento, você tem um povo que o judeu não gostava do cananeu. E é interessante porque só aparece uma vez a palavra cananeu no Novo Testamento, que é a mulher cirofenícia,
que também é chamada de Cananeia. E Jesus curou ela, a filha dela. E Raabe era uma cananita. E o que uma cananeia está fazendo na genealogia de um judeu? Porque já estava no propósito de Deus. É por isso que a genealogia é importante, porque ela já antecipa o projeto universal de salvação de Jesus. A genealogia, ela já mostra na própria genealogia que o projeto de Jesus vai além, muito além da apenas os judeus. Mas não aparece só uma cananita, aparece Ruth, a moabita. O que uma estrangeira está fazendo na genealogia de Jesus? Porque já era projeto de Jesus incluir os estrangeiros, salvar a todos. Ruth era uma moabita que lá em Deuteronômio 23:3 foi colocada como um povo que jamais poderia participar do povo de Deus. E em terceiro lugar, por inferência, grava isso, por inferência, podemos dizer que provavelmente Batseba era hitita. Por que por inferência? Porque o marido de Batseba era heteu. Urias era heteu. Então é provável que o fato de Urias ser heteu, é provável, veja bem, o texto não diz. Por inferência, podemos concluir que se Urias era heteu, há uma grande probabilidade de Batseba ser hitita. E se Batseba é uma hitita, ela é uma estrangeira e ela é a mãe de Salomão. Percebe? No próprio projeto de salvação, já estava implícito os estrangeiros. Na cabeça do judeu, da salvação é só para o judeu. Os próprios apóstolos achavam que era só eles o público-alvo da salvação. Por isso, quando eles começam o ministério deles, eles não querem ir para os gentios. E é por isso que quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, em Atos 10, Pedro teve que voltar a Jerusalém e dar satisfação. Porque na cabeça deles, eles não tinham que pregar para os gentios. Mas lá em Mateus 28, Jesus diz que nós temos que pregar o evangelho a todas as nações. Isso significa a todas as etnias, não apenas os judeus. O plano de Deus sempre foi salvar a todos. Mas eu amplio o debate. Vamos para Efésios capítulo 2, verso 14 a 16. Lá diz que Paulo disse que o muro da separação que existia entre judeus e gentios foram quebrados por meio de Cristo. Que muro é esse, queridos irmãos? É interessante porque o templo de Jerusalém, ele era disposto em uma sequência crescente de átrios. Olha para vocês verem. Havia uma sequência crescente de átrios. Primeiro, você tem um átrio dos gentios, onde qualquer pessoa podia entrar e participar. Judeu, grego, qualquer pessoa. Depois do átrio dos gentios, vem um segundo átrio. O átrio das mulheres. Só podiam entrar as mulheres. Mesmo assim, essas mulheres poderiam entrar ali quando elas tinham um propósito específico. Apresentar uma oferta, um sacrifício, alguma coisa assim. Depois do átrio das mulheres, vinha o átrio dos israelitas, onde ninguém, nem mulher, nem gentio podia entrar. Depois do átrio dos israelitas, vinha o átrio dos sacerdotes. E por fim o Santo do Santo. Percebe? Átrio das mulheres, átrio dos gentios, átrio das mulheres, átrio dos israelitas, depois vinha o átrio dos sacerdotes e o Santo do Santo. Agora, entre o átrio das mulheres e o átrio dos gentios havia um muro baixo. E nesse muro estava escrito que aquele que ultrapassar esse muro está sujeito à pena de morte. E é interessante, Deus te abençoe. E é interessante que
em escavações arqueológicas, descobriram placas desse muro com a escrita em latim e grego, que quem ultrapassasse aquele limite estava sujeito à pena de morte. E o que é que Paulinho vai dizer em Efésios 2? Cristo foi lá e quebrou o muro. Lembra do muro que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental? Cristo quebrou. Não, Cristo fez uma coisa mais linda ainda. Mandou o general Tito ir lá e destruir o templo todo. Não tem mais nada. Não tem átrio de mulher, não tem átrio de israelita, tem átrio de... Não tem mais nada, não tem mais átrio nenhum. Agora todo mundo pode servir o Senhor livremente, entrar na presença dele e adorar. Acabou. Agora o templo é vocês. Paulinho vai dizer em 1 Coríntios 2 vezes que nós somos templo do Espírito Santo. Primeiro, que nós somos o templo coletivo do Espírito Santo. Todos nós. Segundo, que nós somos o templo individual do Espírito Santo. Capítulo 3 e capítulo 6 de 1 Coríntios. Acabou. Isso aqui, não é altar, não. Nossa, tem que subir no altar para ministrar sem sapato. A mulher só pode ter vestido. Isso aqui não é altar, isso aqui é palanque, isso aí é salão, isso aqui é um prédio. Não existe mais templo. Não existe cortina separando o clero do povo. Acabou. O que Paulinho vai dizer em Gálatas é que a partir do momento que Cristo destruiu essa barreira, não tem mais homem nem mulher, essa discussão de que mulher não pode ser pastor, não pode ser... Jesus chamou todos para servir. O Espírito Santo foi derramado sobre todos, sobre crianças, jovens, mulheres, homens, todo mundo. Acabou esse negócio de homem, de mulher, de grego, de judeu, de bárbaro, de cita. Paulinho falou que Deus meteu uma bomba nesse trem todo e acabou com tudo isso. Rompeu os véus, acabou com as barreiras. É a igreja que está querendo restaurar as barreiras, restaurar os muros de lamentações. A missão de Cristo é ser o Salvador no sentido de reconciliar, reagrupar, restaurar todos. Quem está entendendo, diga amém. Eu prometo para vocês que eu vou encerrar agora. A missão de Cristo, revelada no título Cristo, é ser o Messias, profeta, sacerdote e rei. A missão de Cristo, revelada no seu nome Jesus, é ser o Salvador de toda a humanidade. Todo aquele que crê pode ser salvo. Branco, preto, amarelo, rico, pobre, intelectual, analfabeto, mulher, homem. Mas em terceiro lugar, a missão de Cristo é ser Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Amados irmãos, isso é muito interessante, porque aqui ele está citando Isaías 7,14, que diz assim: portanto, o mesmo Yahvé vos dará um sinal, eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. É interessante, irmãos, porque isso me faz lembrar daquela figura do deserto, que Deus guiava o povo, de dia com uma nuvem, de noite com uma coluna de fogo. Ele estava o tempo todo presente. Foi lançado agora em português pela editora da Jesus Copy, livro de um teólogo, onde ele defende a tese de que toda a Bíblia, o tema central da Bíblia é a presença de Deus. Eu discordo, acho que esse não é o grande tema da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, mas ele defende essa tese. Mas eu concordo que a presença de Deus é um dos temas mais centrais da Bíblia. Está revelado aqui no nome Emanuel. Ele veio para ser o Deus presente. Ele não apenas é o Messias, profeta, sacerdote, rei.
Ele não é apenas o Salvador, Ele é o seu Deus presente. Agora, olha que lindo. Mateus 28, o Senhor envia toda a igreja a pregar o Evangelho. E Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Hebreus 13:5, parte B, diz assim: nunca o deixarei, jamais abandonarei. E em Romanos 8:35-39 diz: nada poderá me separar de Deus. Ele está presente. Ele não deixou você hora nenhuma. Ele não te abandonou. Jesus veio para ser Emanuel. Quando você não está sentindo a sua presença, saiba que Ele está lá, mesmo sem sentir. Quando você está no vale, no deserto, nos momentos de dor e sofrimento, Ele está lá. Quando você está se sentindo sozinha, angustiada, com seus problemas, com as suas elucubrações da alma, seus medos e ansiedade, Ele está lá. Romanos 8 diz que o Espírito Santo é aquele que segura o outro lado da corda. O grego ali em Romanos 8 é sunantilambano. Ele vai nos auxiliar na nossa fraqueza, e a palavra grande é essa. Sunantilambano significa Ele vai segurar o outro lado da corda. Você não está sozinho. Seu marido pode não estar te vendo, mas ele está vendo. Seu filho pode não estar te vendo, mas ele está vendo. Sua mãe, seu pai pode não estar te vendo, mas ele está vendo. Nós não estamos sozinhos. Emanuel está conosco. Por favor, não é Emanuel o Chico Xavier, esquece. Da doutrina espírita, não aquele Emanuel. Estou falando do Emanuel bíblico, o Emanuel do Evangelho, o Deus conosco. Você não está sozinho, possa virar bem? Diga: Deus é Emanuel. Diga: Ele está comigo em todos os momentos. Aleluia. E Jesus vai dizer no Evangelho de João 14: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos abandonarei, eu estarei sempre com vocês. Vamos colocar de pé, queridos. Nessa segunda mensagem sobre